Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô tomando agora um suco que tem vitamina C. É algo que vem num pozinho e coloco na água e acaba virando como se fosse um suco artificial de laranja. É que eu tava um pouco gripada, mas graças a Deus já tô melhorando. Só minha voz que tá um pouco assim falhada, mas eu acho que dá pra fazer esse vídeo que eu vou falar sobre tipos de cabelo, então, mas sempre falando sobre qual tipo de cabelo você quer, qual tipo de cabelo, sabe, vai te favorecer, vai te ajudar com o que você quer transmitir para as outras pessoas. Então, eu mesmo pensei bem sobre como eu gostaria do meu cabelo por conta de que eu já cortei curto, eu já cortei ele com franja pequena, né, franjinha até aqui. E eu percebi assim que comigo, se eu corto o cabelo com franjinha, dá aquela, sabe, imagem de que tá passando uma imagem infantil ou mais nova. Então não era bem o que eu queria pra mim. E algo que eu também gosto é a questão da beleza, né? De mostrar assim que é bonito, belo, né? Eu gosto muito disso. Então, não é somente também escolher o tipo de cabelo. Eu acho que a maioria das pessoas também querem a mesma coisa, que é também se sentir bonita, não somente fazer com que favoreça a imagem, mas também se sentir bonita, né, com o tipo de cabelo que você for escolher. Então, eu vi assim que o curto também me deixa bonita e tudo isso, né? Favorece minha imagem, mas é aquela coisa assim que eu não gosto muito de cabelo curto. E também outra coisa foi o meu esposo também, né? Eu também quero agradar meu esposo, então sou casada. E eu também quero, tipo, que ele me veja bonita, né? Que ele também goste da minha imagem, não é somente pra mim. Então, eu pensei nisso, né, de que eu quero continuar com meu cabelo longo, mas eu queria uma imagem mais madura, eu não queria passar, tipo, infantilidade. E o meu rosto, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso, que ele pode passar que eu tenho uma idade mais nova do que a idade que eu tenho. Então, eu olhei assim que a melhor franja pra mim é a franja, é o franjão, né? É uma franja grande, não a curta. E eu estou agora de franja, mas ela tipo juntou com o cabelo, né? E parece que eu não tenho. Mas é, a franja que eu tô agora, se eu não me engano, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ela é curta, chega até o nariz, né? Assim. Também dá um efeito assim um pouco maior, né? Tem umas partes maiores. E só que eu acho assim que o melhor pra mim é ela é um pouco maior, tipo, é, abaixo da boca, um pouco assim, pra ter o efeito mais bonito assim, sabe? Tipo, descendo. Porém, como tá agora, quando ela tipo se esconde, né? Quando ela junta com o cabelo e não aparece, como vocês viram agora, então é algo que fica bom pra mim, é algo que também acaba me favorecendo. Mas eu já tive o cabelo também reto e deixei de lado, então ele pesa o meu rosto, sabe? Acaba pesando, afinando muito o meu rosto quando o meu cabelo tá muito pesado. Então precisa, para ter esse movimento, o meu cabelo ele precisa ter um corte diferente, ele precisa. Eu mesmo até agora tô gostando disso, de ter o franjão. Então é algo que eu daqui em diante vou estar sempre investido nisso, né, no franjão. Mas eu vejo assim que a gente precisa saber antes de qual tipo de cabelo você quer, né, cortar. Eu vejo que é importante primeiro saber qual o
tipo de rosto você tem, né? Então, existe, se eu não me engano, 8 ou 9, se eu não me engano, tipos de formato de rosto. E eu vou estar falando aqui. Então, o meu, às vezes eu acho que é longo e às vezes eu acho que é oval. Eu fico entre intermédio. Mas eu já olhei muitos do oval e eu não me identifico. Então, eu acredito que o meu é longo, o formato do meu rosto, sabe? Agora, existe outros tipos de formato de rosto que eu vou estar falando aqui. Só tô tentando aqui aumentar a imagem para ficar melhor para eu falar aqui para vocês. Então, o formato do meu rosto é que eu vejo que, sabe, parece mais é o longo. E apesar assim de que aparenta ser um pouco do oval, sabe? Mas eu não encontro. É como se fosse o estilo do meu rosto, é como se fosse o oval, só que um oval assim que não é pequeno, sabe? É um oval grande, então por isso que eu falo longo. E eu não tô encontrando aqui na imagem o rosto longo, né? Fala losango, mas é diferente o losango. Bom, então, além do rosto, né, que vocês já estão vendo que é o meu, existe também outros que tem o redondo. Então, o redondo para celebridades seria Selena Gomez, se eu não me engano. Ou então a Preta Gil também tem o rosto, sabe, redondo. E a gente pode ver que esse rosto, ele é muito bom, assim, de dividir o cabelo, né, no meio e deixar ele reto também, sabe? Favorece para dar o equilíbrio, porque o rosto é muito grande. Agora, comigo, já não funciona tanto, sabe? Não fica bonito se eu acabo dividindo meu cabelo no meio, repartindo e deixando ele, sabe, reto. Já para outras pessoas fica muito bom. Tem outro tipo de rosto que fica bom, se eu não me engano, é o quadrado também de fazer a mesma coisa, de repartir o cabelo no meio e deixar reto, então favorece o rosto, sabe? Então, tem o oval, que eu já falei, o redondo, o quadrado, tem retângulo, triangular. O triangular, sabe, ele fica muito legal com uma franja que eu tava vendo aqui, que é a sensação do momento, uma franja que ela dá uma quebra, assim, sabe? Que a pessoa utiliza com o cabelo repartido no meio, né? E ela dá, fica tipo assim, sabe? E ela dá uma descida, né? Ela vai crescendo. Ela começa baixo, mas depois ela vai crescendo, né? Então fica muito bom esse tipo de cabelo pra quem tem o rosto também triangular, sabe? Por conta de que a parte de baixo ou a parte de cima é pequena e a parte de baixo é grande, né? Então vai dar um equilíbrio, vai ficar bonito, porque vai crescer a parte de cima, né? Vai dar um equilíbrio na parte de baixo, por conta de que vai estar aquela sensação de que a parte de cima tá do mesmo tamanho que a de baixo. Então é algo que vai ficar bonito, sabe? E eu tava vendo que é um estilo que tá falando muito, né? Ultimamente. Eu queria ver o nome, eu queria encontrar o nome desse corte, né? Já que eu falei. Porque tem um nome específico desse tipo de franja. Eu queria ver se eu encontro.
Mas também se eu não encontrar, depois eu falo pra vocês. Mas enfim, não tô encontrando aqui. Fui colocar aqui as franjas que mostram, é mais aquelas que a gente já conhece, né, reta. Então, mas existem outros tipos. Eu mesma, sabe, gosto meu. Que eu acho feio quando a franja é muito curtinha pra cima, sabe? Tem gente que fica bom. Eu já vi gente com o rosto, se eu não me engano é retangular, algo assim, que já deixou assim a franjinha bem curtinha, né? E fica bom, sabe? Eu acho que as francesas também usam muito assim um estilo diferente. Cabelos, existe também cabelos curtos, né? Que muita gente está usando ultimamente. E é algo assim muito particular, é algo assim que caso você é, gosta assim de mudar, assim, de tentar um novo, arriscar, né? É uma boa, assim, você tentar um corte bem diferente. Agora, muito cuidado nisso, se você não vai se arrepender depois, né? Por conta de que o cabelo curto, uma vez eu cheguei a cortar, então, na hora eu ficava procurando o cabelo, sabe? E na hora que eu fui lavar o cabelo e fui me acostumando com o cabelo novo, né? Então, era algo assim que eu sentia falta até do toque, né, pra vocês verem, ou então de ter algo a mais, sabe? Um complemento a mais. E é algo que eu passei por isso, né, de cortar curto. O máximo que eu cheguei foi aqui. E era algo assim que eu não, tipo, tive a experiência, mas não gostei, é tanto que eu deixei crescer. E é algo assim que hoje eu penso mais, eu analiso mais do que já ir assim por impulso. Então, eu vejo assim que quando a pessoa nunca cortou o cabelo curto, eu acho interessante começar aos poucos, né? Pra não tomar aquele susto, sabe? Pra você não ficar assim sentindo falta como eu senti. E é tanto que eu esperei, quando eu cortei no meu máximo até aqui, né, no ombro. Então, em torno de um ano eu esperei pra ele ficar mais ou menos aqui, sabe? Mais ou menos aqui, assim, abaixo do. Então, um ano pra voltar a eu me sentir bem, pra eu voltar, sabe, ter o cabelo que eu queria. Então, é algo que eu vejo que a gente é melhor começar aos poucos, né, do que se não tem certeza sobre o cabelo curto, se é pra você. E eu vejo muita gente cortando muito curto, sabe? É algo assim que eu não conseguiria. Eu não me sentiria bem, tipo, me ver com cabelo curto, ainda que fale que diga que fica mais bonita, ou se o cabeleireiro falasse algo assim, sabe? Então, é algo particular, é algo meu que eu prefiro, tipo, ter o cabelo grande. Então, o máximo hoje pra eu cortar meu cabelo, acho que seria aqui mesmo, sabe assim, abaixo do ombro, só que não muito curto, sabe? Sempre deixando o cabelo ter essa sensação de longo, porque é algo que me faz bem, que eu gosto. E tem muito tempo, eu não me lembro quando, mas tem muito tempo que eu sempre deixei meu cabelo de lado, porque eu via que favorecia muito o meu rosto. Enquanto que o cabelo, eu lembro que em torno de meus 10 para 14 anos, eu acho que eu tinha meu cabelo repartido no meio, né? E pesava muito o meu rosto, era algo assim que não me favorecia tanto. Então, logo depois que eu vi que eu ficava mais bonita com o cabelo de lado, já tem muito tempo, tipo, mais de, se não me engano, 10 anos que meu cabelo tá de lado. E eu descobri sozinha mesmo, sabe? Olhando pro espelho, ou então tentando algo novo no cabelo. E é algo assim que eu não abandono mais sobre isso, porque eu vejo que é o que mais me favorece mesmo. Já tentei
Até assim, com a franja que eu tenho agora, né, que tá mais ou menos desse tamanho até aqui, eu já tentei repartir no meio também a mesma coisa, não fica legal no tipo do meu rosto, sabe? Então, agora tem tipos de rosto que fica super bonito com franja e eu vou estar falando aqui quais são, sabe? Acho que tanto o triângulo invertido quanto o quadrado também fica legal, retangular com franja, né? E o oval também fica, mas é aquela coisa que eu sempre vejo que dá, é tipo, o rosto fica mais infantil, né, com o oval. Então, agora o longo que não tá falando aqui, que seria isso, né, que é um rosto mais longo do que o normal, né, dos outros rostos. Ele dá uma sensação que é um rosto grande. Então, eu acho que não seria uma boa usar franjinha, mas sim um franjão. Eu acho que favorece muito mais. E se eu não me engano, quem tem esse tipo de rosto longo é uma famosa que fez um show bem conhecido aqui nos Estados Unidos. Mas eu vou dar o nome dela, não vou falar o nome do show. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui que é a Sarah Jessica Parker, que ela tem um rosto longo. E eu acabo me identificando assim com o rosto dela, né? Assim, apesar que eu não tenho tipo de cabelo ou então a coloração pessoal minha é diferente da dela, mas o tipo de rosto dela eu lembro muito do meu. E é algo assim que eu gosto de ficar olhando já os cortes dos outros, né? Porque se eu já olho como a pessoa teve o corte, eu posso ver assim qual que ficaria bom pra mim. Agora é interessante porque assim, o olho dela favorece, tipo, ela ter o cabelo repartido no meio, favorece ela. Agora comigo já não favorece tanto. Então, acho que é por conta que o meu olho é mais assim, junto um do outro e o dela é mais separado o olho, sabe? E aí fica mais legal. Mas, assim, eu vejo até a questão da franja de lado, ela fica boa também com franjão. E é algo que eu também uso. Agora, o cabelo dela é mais assim. Ela tem tanto o cabelo liso, né, assim, nas fotos, quanto mostra também, assim, que ela fica bonita com cabelo, tipo, é um cacheado mais meio termo, sabe? Não é aquele cacheado bem, sabe? Bem feito. É um cacheado meio ondulado, que também fica legal nela. Então, tudo depende também de gosto, né? Agora, comigo eu já tentei antes deixar meu cabelo assim cacheado, né, pra ver, tentar algo diferente no meu cabelo. Uma vez eu tentei, mas o meu, ele é tão pesado, ele é liso e muito pesado e grosso também, né, o estilo de fio do meu cabelo, que ele não segura tanto os cachos, ainda que eu faça, né? Então tem que colocar laque, tem que, sabe, colocar gel pra segurar os cachos. Mas também não me favorece tanto o cabelo é muito cacheado. É de liso para ondulado, o meu para ficar assim, é uma aparência bonita. Então, mas vai de cada pessoa, sabe? Tanto que tipos também de cabelo curto, médio ou longo também. É algo que você tem que saber se te favorece, mas também, além de te favorecer, o bom é saber se você vai gostar de estar com esse cabelo, por conta de que, assim, ainda que você queira, tenha vontade de
cortar curto o cabelo, ainda assim tem que saber se você vai se sentir bem com o cabelo curto, né? E não se arrepender depois. Então, eu acho que o melhor mesmo, o melhor caminho é indo aos poucos com o cabelo curto. Se você tem um cabelo grande, então corte primeiro o cabelo médio, né? Não vai logo pro curto pra não ter aquele susto, ou então depois não se arrepender. Mas eu tô vendo muita gente cortando o cabelo muito curto e é algo assim que dá uma imagem assim de mais madura, dá uma imagem assim, sabe, de uma mulher que tem poder ou então de que tem autoridade, né? E também mostra uma imagem assim mais assim mulher madura, né? Porém, é, é algo que tem certos locais que não precisa ter essa imagem, né? Que, por exemplo, para negócios, tudo bem, mas se você trabalha, por exemplo, com crianças, a melhor imagem é não ter o cabelo tão curto, né? Também não favorece tanto o cabelo tão curto. Agora, se você gosta, então você vai ter que achar esse meio termo, né? E tudo depende, porque tem que te favorecer também na sua área de trabalho, não é somente o seu lado pessoal, tem que encaixar em tudo, né? Então, eu vejo assim que tanto para mim quanto para as outras pessoas ao meu redor, o melhor é o cabelo grande. Agora, e também é algo que me dá bem-estar, né? Agora eu poderia estar com cabelo médio, eu poderia, e já tive. Só que eu vejo assim, na questão de estética, não me deixa tão bonita quanto o cabelo grande. E não é somente olhar dessa parte daqui pra cima. Você tem que olhar também com o corpo inteiro, sabe? Porque quando eu tinha o cabelo médio, não me favorecia na minha parte corporal. Então, eu não sou nem magra, mas também não sou nem gorda. Eu fico entre o meio termo, sabe? Então, o cabelo médio, ainda que fosse médio, né? Ainda que não é curto, ainda assim destacava muito, sabe? Chamava mais atenção, não o cabelo em si, mas o meu corpo. Então, ainda que eu tivesse, sabe, com roupa decente, tudo isso, ainda que, sabe, tudo fechado, blusa sem ver, gola alta, com calça e por aí vai. Ainda assim, era algo que eu notava nas fotos, né, que o, o que mais chamava atenção não era o cabelo, o que mais chamava atenção era o corpo. Então, eu pensei assim que até de ter o que me favorece ter o cabelo longo também é que dá uma disfarçada assim no corpo, sabe? Porque eu não tô magra por conta de que assim não tô com o corpo esbelto e por aí vai. Então, assim, o cabelo também dá uma disfarçada e acaba por ser longo, ele vai destacar mais do que o meu corpo, sabe? Ele vai chamar mais atenção do que o meu corpo. Então é outra coisa assim que eu percebi para estética que me favorece nisso, né? Que me ajuda, já que eu não tô magra. Então é algo assim que você tem que saber qual é o seu objetivo de imagem, né? Você tem que saber, você quer uma imagem mais séria, você quer uma imagem que mais vestida, ou então sabe, você quer tentar algo novo, diferente, um corte diferente também, né? Eu vejo que muita gente está querendo o novo, que está cansado da mesma imagem, que quer uma imagem diferente. Então é bom saber tudo sobre o que eu falei aqui do tipo de rosto, os tipos também de cabelo que favorece o seu rosto, a questão da beleza,
sobre o seu gosto pessoal também, né? Qual tipo de corte que você gosta. E também se vai favorecer a sua imagem. Então, tudo isso tem que pensar. Agora, eu vou falar aqui o que eu tava vendo tipos de corte, né? E eu tava vendo um cabeleireiro, como ele tava, tipo, cortando os cabelos. Antes dele cortar, ele avaliava, sabe, o rosto. Era em cortes, não era assim no todo. Aí eu lembro que eu vi ele avaliando primeiro a testa, depois ele avaliava o nariz e depois ele avaliava aqui o queixo, né? Então, eu percebi assim que é interessante a gente fazer o mesmo, sabe? Começar a avaliar em partes para saber qual tipo de rosto. Deixar o cabelo assim em coque, né? Também para poder olhar e notar. Agora, o meu tipo de rosto, ele começa pequeno aqui na testa e ele vai crescendo. Ele cresce aqui na mandíbula, mas depois ele afina da bochecha, tá vendo? Ele começa a afinar. Agora, com o cabelo de lado e a franja, ele dá um equilíbrio, sabe? Na minha parte de cima para a mandíbula, tá vendo? Ele vai dando um equilíbrio para não ficar muito em evidência a parte de cima, que é pequena, que é a parte de baixo, sabe? Ele vai dar um efeito assim, até de esconder a testa pequena, né? Então, a franja ajuda nisso. Só que esse é meu tipo de rosto, né? Se você tem um tipo diferente, é interessante começar assim também o que eu faço. Eu começo a olhar pessoas que têm o mesmo tipo de rosto que o meu, para eu poder olhar tipo de corte, né? Que favorece a pessoa, para eu poder copiar ou ver se vai ficar legal em mim, né? Eu primeiro olho para o outro para depois aplicar ou pensar em cortar ou não, né? Para mim. Então, a mesma coisa você pode estar fazendo isso, né, com você. E eu achei interessante isso, né, que eu vi do cabeleireiro analisar em parte, não o todo, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que ajude. É algo que tem que ser pensado. Eu acho que o melhor de tudo, não fazer assim por impulso, né? Para não se arrepender depois. Agora, é legal também anotar o que você quer e começar a pesquisar, né? Começar a avaliar seu rosto com outras pessoas, né? Tem muitas celebridades também que você pode estar olhando. É o que eu faço, né? Uma dica que eu já faço e tô falando aqui pra vocês. Que é isso, começar a avaliar pra ver se tem o mesmo tipo de rosto que o meu, né? Pra eu poder ver tipos de corte, por aí vai. Mas até agora, pra mim, eu tô gostando muito desse tipo de corte de cabelo. E eu tô pensando até em deixar crescer. Eu acho que fica melhor, pra mim, uma franja maior do que a que eu já estou, né? Tipo, a minha ficou média, a franja ficou média. Mas eu acho que ainda fica um efeito melhor se ela fica grande. Então, é algo assim que a gente vai testando, a gente vai vendo e vai avaliando o que é melhor pra gente, né? Então, a mesma coisa você pode fazer. Agora, não se arrisque muito se você tem um cabelo, como eu falei, um cabelo grande, pra não se arrepender depois. E, claro, sempre no final das contas você tem que se sentir bem também. Ainda tem essa parte. Porque não adianta você, tipo, fazer pra agradar os outros, ou então pra ter aquela promoção, ou então pra mostrar autoridade no seu trabalho, ou querer
ter uma imagem mais velha, sabe? Para as pessoas te darem mais respeito. Não adianta isso se, no final das contas, você não se sentir bem. Também tem isso. Eu acho que isso pesa ainda mais por conta de que como você vai entregar o seu trabalho, como você vai conseguir conhecer novas pessoas, ou então sentir bem no resto do dia, ou até mesmo trabalhar bem se você não está se sentindo bem com você mesma, né? Acho que esse quesito, acho que ainda pesa mais, porque você tem que se sentir bem com você, sabe? Mais do que até, assim, sobre propósito de imagem, de querer agradar outros também, você também tem que se sentir bem com você mesma. E isso vai ajudar com que as pessoas também queiram estar perto de você. Para você ter credibilidade, para as pessoas também, sabe, te respeitar. Então, eu acredito também que é, é um quesito muito forte nessa parte de você se sentir bem, de, sabe, você mostrar segura, você mostrar serviço e você mostrar que você tem algo para acrescentar na vida do outro. Então é isso, tipo, você tem que se sentir bem com você mesmo. E isso requer também de você se sentir bem com o teu cabelo. Então, eu acho que no final das contas, acho que esse pesa mais que todos. É isso, é de você se sentir bem, para os outros também querer estar perto de você, né? E o resto vem com isso, né? Também, conforme você vai se apresentando, quem você é, com autoridade, né? E por aí vai. Então, é isso. Por hoje, vou ficar por aqui. Espero que vocês gostem deste vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.